Dito isso, irmão, obrigado pela presença gloriosa de vocês, né? Sejam todos bem-vindos mais uma vez. E eu quero aqui, sem perca de tempo, né, trazer uma palavra de reflexão ao nosso coração. Coloque para mim aí, por favor, o texto lá de 1 Timóteo, capítulo 4, e o verso de número 14. Eu quero trazer essa reflexão ao seu coração, ao nosso coração. Muito feliz por você estar aqui. Quem é que vai com nós lá para a Califórnia, sábado, sentar tijolo aí? Levanta a mão. O Gabriel, Ronaldo, cadê mais? Olha lá, mais. Ixi, tem gente demais, meu Deus do céu. Nós vamos levantar aquelas paredes, meu Senhor abençoe. Amém. O nosso pedreiro aqui, inventou de bater num caminhão, vê se pode. Tá aqui o Manel, feliz de poder ver o Manel aqui. Eu falei para ele que o dia que ele bateu num caminhão, um amigo meu falou assim, nós estávamos conversando, falei, rapaz, o Manel se desviou de um cachorro e desviou do caminhão, mas bateu no caminhão. Aí o outro falou, a única vez que o Manel se desviou foi do caminhão. Então, o Manel está aqui, Vivinho da Silva, com três fraturas no calcanhar, outra na canela e outra na... Quando me falaram, falei, não escapou não. Com esse tanto de batida num caminhão, não sobreviveu não. Mas ele foi mais forte do que o caminhão, Quebrou todo o caminhão, mas ele está vivo aí, Glória a Deus, Então foi uma coisa bem... As pessoas que lá no hospital me mandaram as mensagens, rapaz, o Manel está vomitando sangue. Falei, morreu, Não tem jeito, Deus tem misericórdia. Bem estragar o nosso encontro, irmão. Bem na época do encontro, o Manel resolve bater numa árvore. Mas eu descobri porque foi, Teve uma irmã que estava orando, não intercedeu direito por ele, No horário a irmã não estava orando, brincadeira, E o Manel bateu lá a moto, E aí, mas graças a Deus que ele está aqui diante de nós, Então a gente brinca e tudo. Alegria de poder saber que Deus guardou o Manel nesse acidente, E o encontro aconteceu do mesmo jeito, Deus levantou outras pessoas, improvisaram algumas coisas que ele estava envolvido, mas graças a Deus que estamos vivos, A Dina quase morre, Dina? Cadê a Dina? Está por aí? Tá não, meu Deus, o Manel está aqui. Aí alguém manda, irmão, esses imobianos são terríveis. Alguém mandou uma mensagem, fala para o Manel, que é para ele não morrer não, que a gente ainda quer ir no casamento dele. Olha aí, eu falei, rapaz, como é que dá um trem desse, O cara tá morrendo e o pessoal tá brincando, O tal do brasileiro é difícil. Então vamos lá. Lá está esse versículo, E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, 4,14, irmão. Capítulo 4, verso 14. 1 Timóteo. Não negligencie, algumas traduções, diz, não despreze o dom que foi dado a você, por mensagem profética, com a imposição das mãos dos presbíteros. Então não despreze o dom que há em ti. Então o tema da nossa reflexão hoje é esse aí. Não despreze o dom que há em ti. Quando o apóstolo Paulo escreve essa carta ao seu jovem pastor, discípulo, ele estava incentivando aquele jovem pastor a um trabalho para que ele não pudesse negligenciar o trabalho que Deus tinha dado a ele, o direcionamento, o dom, na sua vida. Então Timóteo, ele enfrentava alguns desafios, porque era um rapaz novo, assumindo uma igreja de pessoas com mais idade, e por ele ser novo, as pessoas começaram a desprezar o seu ministério pastoral. E Timóteo escreve essa carta e diz, Paulo escreve essa carta e diz, Timóteo, não despreze o dom que há em ti. Então eu quero ministrar uma palavra não ligada inteiramente à questão espiritual, porque muitas vezes quando nós falamos em dom, a gente pensa só nas questões espirituais, e a gente vai descobrir que dom vai muito além da questão espiritual, de uma questão espiritual. Então essa palavra, ela não se limita apenas ao ministério pastoral, ela está revelando um princípio do reino de Deus. Deus não chama ninguém sem antes capacitá-lo. Todo chamado, ele vem acompanhado de um dom.
de uma habilidade ou de uma capacidade concedida por Deus. Então Deus chama a pessoa e capacita, mas todos nós temos dons. Todos nós temos dom, habilidade que Deus nos deu. Há pessoas que oram pedindo prosperidade, enquanto despreza a ferramenta que Deus já colocou em suas mãos. Muitas pessoas desprezam o dom que ele tem, que Deus entregou, e fica pedindo: Deus, me dê prosperidade, abençoa a minha vida, Senhor, eu quero crescer, Senhor, eu quero avançar. E Deus já deu um dom para essa pessoa, mas às vezes a gente despreza a capacidade e o dom que Deus tem entregado em nossas mãos. Então eu quero falar pelo menos de 4 princípios, que vai nortear a nossa ministração nessa noite, para que você possa entender. Primeiro, o dom é um presente de Deus. A palavra dom, ela significa presente, ou uma graça concedida por Deus. Então nós recebemos um presente de Deus. Então todo dom não é pessoal, não é nosso, mas Deus nos deu através da sua graça. Então ninguém produz um dom sozinho. Deus distribui talentos, habilidades, inteligência, criatividade e oportunidade. Então muitas coisas acontecem na nossa vida. Deus nos deu o dom, e todos nós precisamos identificar qual é o dom que você tem, qual é o dom que Deus colocou nas suas mãos, para que a gente não tenha que ficar pensando que o dom do vizinho é o meu dom. E quando você tem esse entendimento de qual é o teu dom, você vai ter tranquilidade, porque você sabe que você está fazendo a coisa certa. Essa é a descoberta do dom que há em ti. Ele vai nos trazer tranquilidade, vai nos trazer paz. Você não vai ficar com inveja do outro ou da outra, que está fazendo alguma coisa diferente daquilo que você está fazendo, porque às vezes a gente compara muito, o que os outros fazem. Olha, se eu tivesse essa habilidade, se eu tivesse isso. Todos nós temos a habilidade, todos nós temos dom, e às vezes nós ficamos olhando para os outros, esquecemos do dom que Deus nos deu. Então Paulo estava dizendo para Timóteo: Timóteo, não despreze o dom que Deus te deu, não despreze essa habilidade que Deus colocou nas suas vidas, não despreze, não jogue fora isso. Alguns receberam a facilidade para ensinar, o Ribamar aqui é mestre, ensina muito bem, tem uma capacidade, é o dom que Deus lhe deu. Tentaram fazer ele de um pastor, você vai dirigir igreja, não adianta, não adianta, Riba? Não tem jeito. O dom que Deus deu para ele é um dom de administrar, de ensinar, e ele faz isso muito bem, com dedicação, e você assistir uma aula com ele, você fica assim maravilhado. Poxa vida, eu tento ensinar, irmão, eu não consigo ser um cara sucinto, eu tenho que fazer um rodeio, eu tenho que criar umas 200 páginas para chegar a um lugar onde que eu quero, Já o Ribamar, com 2 palavras, fala: rapaz, eu não tinha entendido esse trem não, que é um dom que Deus deu, uma capacidade que Deus deu a ele. Então, alguns receberam facilidade para ensinar, então ensine. Outros para administrar, administre. Outros para construir, construam. Outros para vender, outros para cuidar de pessoas, outros para empreender. Tudo isso pode ser usado para glorificar a Deus. Irmão, como a gente precisa entender esse universo da igreja, porque a gente tem uma visão errada de que só posso utilizar os meus dons se eu estiver incluído ou inserido dentro do templo, Dentro do templo. Eu já viu aquela história que as pessoas perguntam: o que você faz na igreja? Eu não faço nada, eu sou crente de banco, porque eu não tenho um cargo na igreja, eu não sou presbítero, não sou diácono, não sou evangelista, eu não sou não sei o quê, eu não sou porteiro, eu não sou voluntário, eu sou um crente de banco, então eu só esquento o banco, Como se o nosso dom é exclusivista para dentro do templo. A gente só pode ser usado por Deus se for dentro do templo. Então, se você não participa de algum ministério da igreja, eu não tenho dom nenhum. Qual é o meu dom? E as pessoas ficam procurando qual é o dom que ele tem, E ele é um excelente construtor, é um dom extraordinário. Ele é um profissional liberal excelente, ele é um médico, ele é um dentista, ele é um trabalhador, ele é um roceiro, ele é um carpinteiro. Ele tem uma habilidade, mas ele acha que aquilo que ele tem não é um dom, é algo que não é de Deus. E tudo que você tem, ele glorifica a Deus.
Então Deus nos deu o dom para você ser útil na sua sociedade, na sua comunidade. Deus te deu capacidade. Se é para ensinar, ensina. Se é para administrar, administre. Se é para cuidar de alguém, cuide bem. Então os dons que Deus deu para a gente, ele é um dom para servir aonde a gente está. No lugar que você está, seja esse homem, essa mulher que recebeu um dom de Deus, e fique feliz, porque Deus te deu essa capacidade. E muitas vezes nós não conseguimos avançar, porque a gente não tem esse entendimento, porque a gente torna uma coisa tudo religiosa, que tudo só funciona se for dentro da igreja. Se não for nada aqui, se não estiver envolvido no templo, na comunidade, fazendo alguma coisa, não sou líder de célula, não sou nada, então não sou ninguém, né? Mas não é isso que a Bíblia ensina. Então, quando essa palavra, ela fala ao nosso coração, é um princípio do reino de Deus, a habilidade, o dom que Deus tem entregado em nossas mãos. Tiago, capítulo 1, e o verso 17 diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito, ele vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, o primeiro princípio que eu gostaria de compartilhar, que o dom é um presente de Deus. Deus nos deu um presente. Irmão, e às vezes nós pecamos muito e nós desprezamos o dom que Deus tem nos dado. Desprezamos o presente que Deus tem entregue em nossas mãos. Quantas pessoas que abrem mão do presente que Deus lhe deu, né? Sem perceber, está abrindo mão do dom e da capacidade que Deus lhe deu. Então o presente, o dom não é meu, não é da igreja, é de Deus. E Deus entregou em suas mãos. É um presente que Ele tem colocado em suas mãos. Então use esse presente, né, que Deus lhe deu com muita gratidão. Então o segundo princípio que eu gostaria de mencionar, que o maior inimigo do dom é a negligência. Paulo não diz não perca o dom, ele diz não negligencie o dom. Não despreze o dom que Deus lhe deu. Não despreze a capacidade que Deus colocou em suas mãos. Então o inimigo dos nossos dons é a negligência. Por isso Paulo fala, não negligencie o dom que Deus colocou em suas mãos. Você precisa entender isso. O dom que é seu, que Deus entregou nas suas mãos, você vai prestar conta dele um dia a Deus. Lembra dos talentos, quando o Senhor, ele tem uma ligação também com o dom, né, de que os talentos que Deus entregou, cada um segundo a sua capacidade, e um dia eles prestaram conta daquilo que o Senhor entregou nas mãos deles. E nós prestaremos conta um dia dos dons que Deus tem nos dado, da capacidade. Tem um escritor que já faleceu, ele diz que o lugar mais rico do mundo é o cemitério, porque ali tem um monte de projeto que nunca saiu do papel, está enterrado lá. Um monte de ideia extraordinária que as pessoas guardou para si e não falou para ninguém, não escreveu, está enterrado lá. Um monte de pensamento, de coisas boas que a pessoa poderia transferir para outras pessoas, foram com ele para o cemitério, morreu. Então ele disse, o lugar mais rico da terra é o cemitério, onde tem muitas coisas que as pessoas, e ele fala em um dos seus livros, quando eu morrer, eu quero morrer vazio, todo o meu conhecimento, toda a minha sabedoria, eu quero transferir para alguém, porque que adianta eu ser um homem sábio, uma mulher sábia, cheia de conhecimento, e guardar isso para mim, não transferir para ninguém. Resultado, eu vou morrer, e isso vai lá para o cemitério comigo. Morreu em mim, terminou em mim. O Senhor disse que se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ou seja, não morrer para produzir, não vale de nada. Então é preciso o grão de trigo. Você joga a semente na terra, ela desaparece, mas ela vai nascer um pé de alguma coisa que vai produzir algo grande. Então o conhecimento que nós temos, a sabedoria que você tem, você precisa transferir para outras pessoas. Precisa ensinar outras pessoas, para que outras pessoas continuem fazendo aquilo que você ensinou para elas. Então, a importância de você ter um dom, e muitas vezes as pessoas têm uma habilidade, eu não vou ensinar para ninguém, porque eu só ensinar para os outros, aí ninguém... Irmão, quanto mais você dá, mais você recebe. É a lei da semeadura, quanto mais você planta, mais você colhe. Quanto mais você está semeando, mais você vai colher. Então, muitas pessoas, elas não perdem o dom, elas simplesmente deixam de lado, negligencia o dom que há sobre a sua vida, despreza
Então muitas pessoas não perdem o dom, mas elas negligenciam o seu dom. Simplesmente deixa para lá. Abandona o dom que está nela. Por isso Paulo fala a Timóteo, não despreze o dom que Deus te deu, que foi imposto por imposição de mão. Negligenciar ao estudo. Muitas pessoas, não quero aprender, eu não quero estudar mais, já estou velho, eu não preciso. Irmão, todo dia nós precisamos estar aperfeiçoando, crescendo. Cada dia tem coisas novas acontecendo no seu trabalho, nas coisas, não se preparam, aí acha que conhece tudo. Você já viu aquelas pessoas que têm um ambiente, um negócio, e fala assim, esse negócio aqui, todo mundo tira o chapéu para ele, só que ele não cresce, ele não se aperfeiçoa. Daqui a pouco aparece outro, com outra tecnologia, com outro conhecimento, e aquele que não cresceu vai morrer, vai ficar parado, vai tornar obsoleto. Imagina se as pessoas tivessem preocupadas só com o orelhão, né? O orelhão acabou, né? O investimento foi, as pessoas mudaram para o celular, para a internet, e o negócio tem avançado, tem coisa que daqui a 10 anos já não serve mais. E se as pessoas estão num ramo de um negócio e fica ali, não se movimenta, não estuda, não se preocupa em crescer, negligencia o dom, através do quê? Não quero estudar, não quero aprender, não quero crescer. Resultado, alguém vai passar você, alguém vai saber mais do que você, né? Vocês me conhecem e sabem o quanto eu tenho me preocupado com essa igreja. Eu poderia muito bem ficar aqui estacionado, mas a gente está sempre procurando coisas novas para trazer para a igreja, pessoas para ensinar, para buscar muitas coisas, para elevar o seu conhecimento, não só elevar, mas curar a sua vida, libertar a sua alma, sarar as suas feridas, sarar as suas dores, mudar, porque às vezes nós achamos, entreguei a vida para Jesus, está tudo resolvido, e não está. Há um monte de problema na sua vida que precisa ser curado. E quando eu fui pesquisar sobre isso, eu descobri, eu não sei fazer esse negócio. Eu não vou abrir um paciente e deixar ele aberto, depois não saber fechar ele. E a gente foi procurar pessoas capacitadas, que tivessem condições de vir. E muitas pessoas vieram aqui e nos ensinou, e a gente fez vários cursos. E muitas pessoas foram edificadas, descobriram quem elas eram de verdade, o que elas precisavam ser curadas, traumas que estavam ali há anos e que foram libertas. Então nós precisamos ter esse conhecimento. Aquilo que você não sabe, você busca alguém. Então não negligencie o estudo, também negligenciar o aperfeiçoamento. Nós precisamos estar sempre nos aperfeiçoando em tudo que a gente faz. Então a gente não pode falar, não, já sei, vou ficar parado aqui. Meu irmão, o tempo vai passar. Aí depois tu vai reclamar, eu não consigo. Por que você não consegue? Porque você não se aperfeiçoa. Então busque aperfeiçoamento. Negligenciar a disciplina, todo o processo, tem disciplina a ser cumprido. E muitas vezes a gente acha que a gente vai permanecer e as coisas vão acontecer naturalmente. Não vai, não. Imagina você ir para uma faculdade, se formar, colocar um diploma na parede e achar, agora eu já estou formado, estou beleza. Tudo vai acontecer, vai nada. Você tem um processo, tem que continuar estudando, você tem que continuar buscando, você tem que continuar se aperfeiçoando para que você ganhe mercado, para que você ganhe espaço. Não é porque você conseguiu algo que já terminou tudo, não. Você tem que estar sempre crescendo. Não podemos negligenciar a disciplina. O que é a disciplina? Esse conhecimento, esse estudo, se esmerar nessa situação, procurar formar conhecimento, descobrir coisas novas. Às vezes as igrejas têm muito disso, né? Vamos estacionar aqui e ficar aqui ouvindo glória a Deus e aleluia. Por isso que eu perturbo a alma de vocês o tempo todo, porque vocês precisam crescer, né? Nós precisamos sair do comodismo, porque se você não crescer, você vai morrer. Daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, procura você não está mais servindo ao Senhor, porque toda árvore que não produz fruto, o Pai corta, né? Eu tenho 33 anos que eu estou nessa batalha, caminhando cada dia. Eu já vi muita gente boa, né? Gente com capacidade que ficaram no caminho, porque foram negligenciando o dom que Deus colocou nas suas mãos, foram abandonando o dom que Deus colocou nas suas mãos. E à medida que você vai abandonando o dom, você vai morrendo, você vai ficando para trás. Então não despreze o dom que há em você, negligenciar as oportunidades. Irmão, tem muitas oportunidades na nossa vida e às vezes a gente abre mão das oportunidades.
Ah, pastor, eu não posso. Meu irmão, começa de baixo, começa crescendo, começa buscando, se aperfeiçoando, dando um duro danado. Aí vai chegar um dia que alguém vai olhar para você e vai falar: rapaz, da onde que esse indivíduo saiu? Da onde que essa pessoa saiu? Por que ele chegou nesse patamar? Aí você vai olhar para a história da pessoa e você vai descobrir o quanto aquela pessoa se preparou. Enquanto o outro estava tomando cachaça, enquanto o outro estava curtindo a vida, ele estava lá queimando pestana, estudando, se preparando. Aí de repente você vê a pessoa cresceu na vida, aí você não sabe o caminho que ele passou, o processo que ele teve que passar. Mas enquanto ele passar pelo processo de aperfeiçoamento, de crescimento, de busca, o que acontece? O outro estava brincando, achando que a vida ia favorecê-lo e não favorece. Então você precisa crescer. As oportunidades aparecem. Todos os dias está aparecendo oportunidade. E a gente precisa estar atento. Mas às vezes a oportunidade aparece para a gente, mas às vezes não é aquilo que a gente quer, né? Não é aquilo que a gente acha que é. Ah, não quero. Comece baixo, não comece pequeno e cresça e desenvolva. Ninguém nasceu grande, nós nascemos pequeno e a gente vai desenvolvendo. Aí tem pessoa que quer. Não, comece do baixo, comece caminhando, subindo degrau a degrau, se fortalecendo, crescendo, tomando forma, ganhando musculatura espiritual, ganhando força. E o resultado, daqui uns dias, as pessoas olham para você e vê o quanto Deus abençoa a sua vida. Então seja aquela pessoa onde você estiver, use o dom que Deus te deu, não despreze. Um dom abandonado, ele nunca vai produzir fruto. Quem abandona o dom, ele nunca vai produzir fruto. Porque o dom é o caminho pelo qual Deus deu para ele, para que ele possa produzir. E se a gente abandona o dom que há em nós, né, a gente não vai conseguir produzir. Então, você conhece, eu conheço um monte de gente inteligentíssima, gente com capacidade, mas está passando necessidade. Gente que tem condições, você fala: rapaz, essa pessoa é inteligente, tem tanta capacidade, por que está passando por isso? Porque as pessoas desprezam o dom que há nelas, a capacidade que elas têm, despreza e abandona. Então, quando a gente abandona o dom que há em nós, nós estamos cometendo um pecado, né? Nós estamos errando. Então Deus entrega a semente, mas espera que o homem cultive o terreno. Deus te dá condições, Deus te deu o dom, mas Ele quer que você se esforce para exercer o dom que há em você. Ele te deu a semente, tá? A semente, você não pode fabricar uma semente, produzir uma semente, mas eu te dou a semente, quer dizer, eu estou te dando um presente, estou te dando o dom. Agora eu espero que você prepare um terreno para plantar essa semente no lugar certo, com adubo certo, com as condições certas. Um dia um irmão chegou para mim perguntando as informações, eu falei: irmão, eu não posso te informar porque eu não tenho capacidade de orientar você nessa área, mas procure fulano de tal, que essa pessoa é capacitada para te orientar nessa área, porque essa pessoa tem o seu dom, cada um tem o seu dom. Então você não pensa que sabe de todas as coisas. A gente tem dom. Eu sei qual é o meu dom, né? Eu sou pastor por natureza, Deus me deu para ser pastor. Eu não sou outra coisa. Se o cara perguntar: pastor, o que diz o grego, o hebraico, o aramaico? Meu irmão, não sei disso não, né? Pergunta para o Ribamar que ele sabe esse trem aí. Eu não sei desse trem de grego, hebraico, aramaico, mas eu sei cuidar de gente, eu sei amar pessoa. Deus me chamou para ser pastor, então eu sou pastor, esse é o meu ministério. Eu não sou evangelista, não sou um bom pregador, né? Eu não sou prego, ninguém aceita Jesus. Aí vem alguém dá 2 palavras, quem quer entregar a sua vida para Jesus? Uma multidão, é o dom da pessoa, né? Eu prego até amanhecer aqui, eu vou fazer o convite, ninguém. Pode ter 200 pessoas não crentes, quem quer entregar a sua vida para Jesus? Aí alguém vem aqui, esse dia eu preguei, falei, plantei bananeira, dei chute nas paredes, né? Passei para o pastor Elgo. Aí ele: irmão, aqui começou a chorar, lágrima desceu, aquela coisa e tal. Quem quer entregar a sua vida para Jesus? Gente entregando a vida para Jesus. Eu falei: que maravilha, né? Mas a Bíblia diz que um planta semente, outro joga água, outro rega e outro escolhe, né? Então é o processo. Então, as pessoas têm a vocação, tem o dom que Deus lhe deu. Então não despreze o dom que Deus te deu. Então o maior inimigo do dom é a nossa negligência. Deus quer nos abençoar, mas a gente quer o quê?
se torna negligente. E para parecer que está terminando, o terceiro, quem despreza o seu dom limita a sua prosperidade. Há pessoas que vivem esperando um milagre financeiro enquanto ignoram a capacidade que Deus lhe deu. Está orando lá para buscar algo, Deus está te dando o dom, você tem um dom, uma capacidade que Deus colocou nas tuas mãos. Senhor, como é que eu vou fazer para ganhar dinheiro? Como é que eu vou fazer para crescer? Né? Deus te deu um dom, uma capacidade, use o dom que Deus te deu. Seja fiel nesse dom que o Senhor entregou nas suas mãos, né? Para você crescer, para você sobreviver. Talvez você não vai se tornar um milionário, mas Deus, através do teu dom, vai capacitar você para abençoar outras pessoas e para você também sobreviver. Na Bíblia nós vemos homens e mulheres prosperando através do seu dom. Nós vemos José com dom de administração. Nós vemos Davi que tocava, que guerreava, que liderava, e tantas outras pessoas que empreendiam na Bíblia. Porque a gente fecha os olhos para as Escrituras Sagradas, a gente vê só a questão espiritual. Mas tudo, irmão, que você vê de ensinamento está aqui nas Escrituras Sagradas. Quer aprender a administrar? Leia sobre José que você vai entender sobre administração. Você quer aprender sobre construção? Converse com Bezelalel, né? Já viu esse nome? Né? Conversa com ele, lá na Bíblia, que ele vai te ensinar como construir. A Bíblia é um manual para todas as coisas. Os princípios que nós precisamos estão nas Escrituras Sagradas. Todos os princípios que se usa na terra está dentro da Bíblia Sagrada. Todo princípio da lei está dentro da Bíblia Sagrada. Está ali, o princípio está ali fundamentado nas Escrituras. Então, quando você pega os princípios de Deus, você vai prosperar. Você não precisa ser crente para crescer, para prosperar. Você precisa aprender princípios de Deus. Muitas vezes as pessoas crescem, prosperam e nem temem a Deus, mas elas aplicam os princípios estabelecidos nas Escrituras Sagradas. E quando elas aplicam o princípio, elas prosperam. Porque Deus não tem, Ele quando criou os princípios, Ele não falou, esse princípio serve para esse, serve para o fulano, serve para o João, serve para Maria. Não, Ele diz, todo princípio é meu, e quem usar vai prosperar, vai crescer, vai abençoar, vai ser abençoado. Então se a pessoa pega o dom que Deus lhe deu, e aplica o princípio de Deus, a base de Deus, ele vai prosperar. Mesmo que essa pessoa nem acredite em Deus, vai crescer. Por isso que muitas pessoas confundem, olha, o cara nem teme a Deus e é próspero. Mas você vai ler a história, vai conversar com o indivíduo, ele aplicou princípios e ele cresceu. Aí o indivíduo está na igreja, servindo a um Deus verdadeiro e não quer aplicar os princípios de Deus sobre a sua vida, não vai prosperar, não vai crescer, vai reclamar que é Deus que é o culpado. Não é, irmão. Deus entregou nas suas mãos capacidade, condições para você fazer e você não consegue desenvolver os seus princípios, porque às vezes nós negligenciamos o dom que há na nossa vida, negligenciando. Então se Deus te deu uma capacidade, você precisa se aperfeiçoar nessa capacidade, aprender coisas novas. Vamos dizer que a irmã Terezinha é costureira, deve ter aprendido com a mãe, com a avó, com alguém lá de trás, né? Costura. Mas se ela só ficar ali costurando, não, eu só sei fazer esse tipo de roupa, vou ficar aqui, vai ganhar o dinheiro dela. Tá todo dia, né? Uma calça para botar uma bainha, um negócio, um vestido e tal. Mas ela resolve, fala, vou me aperfeiçoar. Eu vou ser uma estilista. Eu vou desenhar. Eu vou costurar com alto grife. Eu vou fazer vestido, eu vou fazer roupa desse tipo. E cria uma grife para ela. Se prepara, estuda. Daqui um dia para ver a Terezinha só nos blogs da vida, né? Lá a Terezinha lá, para falar com ela, misericórdia, ninguém consegue mais, só lá. Eu queria tanto tirar uma foto com a Terezinha, teve a oportunidade, não tirou, né? Aí quando cresceu, se tornou estilista, ninguém quer mais tirar, não dá mais para tirar foto com ela. Pastor, mas se ela quiser ficar só ali, costurando, né? O básico, graças a Deus vai abençoar a vida dela. Mas ela pode crescer e avançar sim ou não? Então a gente precisa entender essas coisas que Deus tem nos dado, né? Então as pessoas precisam crescer, aperfeiçoar, buscar conhecimento, né? Tem a minha cunhada ali que é especialista em bolo, né? Daqui um dia eu falei para ela, começa a fazer um negócio desse jeito, desse jeito, desse jeito. Mas ela, não, tá bom do jeito que tá. Falei, minha filha,
E senão daqui uns dias para ver a Leninha também difícil, né? Mas não, aqui tá bom, então tá bom. Você só tá dando para sobreviver, tá bom. Mas você pode investir, você tem capacidade, então invista naquilo que Deus nos dá. Então Deus quer abençoar a sua vida, Deus quer fazer de você prosperar, Deus quer fazer você crescer, né? Porque no reino de Deus não tem crise, o reino de Deus não está em crise, o mundo pode estar em crise, mas Deus não está em crise, e Deus quer abençoar o seu servo nessa terra no tempo de crise, mas o dom está com você, você não consegue desenvolver o seu dom. Como é que você vai crescer e vai prosperar? Se Deus te deu o dom e você não desenvolve ele, não se aperfeiçoa, não cresce, como é que vai? Vai ficar o tempo todo chorando. Aí depois você vê gente que era pior do que você, cresce, e o cara, mas como é que a pessoa cresceu? Você vai buscar, a pessoa está se aperfeiçoando, crescendo e desenvolvendo. Então não pode se acomodar com o dom que você tem, com a coisa que Deus colocou nas tuas mãos. Então quem despreza os dons, José administrou. A prosperidade bíblica normalmente passa pelas mãos de quem administra bem aquilo que recebeu. José estava na prisão, administrou 3 carcereiros lá. Botaram ele para ser chefe, ele foi um exemplo. Botaram José para ser lá o faxineiro da casa do faraó, lá do Potifar, ele foi bom. Depois foi para a cadeia, lá também o dom dele continuou. Ele continuou sendo bênção mesmo na cadeia. Um dia falaram, tem um cara que é bom, está lá na cadeia, traz ele aqui. E Faraó trouxe lá. E ele fala para o Faraó, Faraó, faz isso, isso e isso. E o Faraó, não tem homem melhor do que você. E a gente conhece a história do José, o que ele fez? Administrou o Egito durante os tempos de fome, conquistou as terras, tudo para o Faraó, administrou. Depois ele devolveu para o povo, falou, olha, eu já comprei vocês, eu já comprei teus filhos, já comprei tuas terras, teus gados, teus bens, tudo pertence a Faraó. Mas nós vamos fazer um negócio. Vocês voltem para a terra de vocês, cuidem do gado de vocês, da terra, e 20% de que vocês produzirem, vocês entregam para o Faraó. E os outros 80%, é para você e para os seus filhos. Todo mundo se alegrou, todo mundo ficou feliz, porque eles não tinham nada. E José administra o negócio, mantém o povo, sustenta aquele pessoal durante 7 anos de fome, e depois devolve para eles a terra para eles cuidarem, só para pagar 20% daquilo que eles produziam. Então, administrar, Deus deu o dom, a capacidade. Provérbios 18, verso 16, diz o dom, em algumas Bíblias está dizendo presente. O dom do homem lhe abre portas e leva à presença de oportunidades grandes. Então o que acontece? Quando você tem um dom, o dom lhe abre portas, né? Quem já procurou um médico especialista? Fala, rapaz, alguém falou que tem um médico em tal lugar, o homem é bom, só que a consulta dele é 800 conto ou R$1.000. O cara vai lá e paga 1.000 conto para o médico, porque o médico é bom, porque ele é um especialista, o cara falaram bem dele. Então o dom dele abriu porta para que ele pudesse crescer. E não tem essa história não, chega lá é R$1.000 para consulta e você sai feliz, e rapaz, o cara é bom, meu Deus, eu entrei lá desse jeito, e o cara, porque o cara é bom, mas ele se aperfeiçoou para isso, se capacitou para isso. Aí se eu sou o médico, fico o tempo todo, eu vou ficar aqui mesmo, eu vou ficar aqui, não vai se aperfeiçoar, o resultado, você sempre vai ser um clínicozinho, não vai ter especialista, não vai crescer. Por quê? Porque tá bom, você está ganhando teu salário, está vivendo a sua, tá bom. Mas se você quer crescer, avançar, quer prosperar e abençoar outras pessoas, você vai crescer. Então Deus pode abrir portas, mas muitas vezes é o dom e o desenvolvido nos faz atravessá-las. Então Deus abre a porta, mas a capacidade que você tem, um dom que você tem, que vai fazer com que você atravesse. Alguém descobre o seu talento, a sua capacidade e te leva para algum lugar, para você prosperar, para você crescer. Então o teu dom Deus abre as portas, mas para atravessar e continuar trabalhando, crescendo, é a sua capacitação. É aquilo que Deus tem entregado nas suas mãos. Então o dom, ele precisa ser aperfeiçoado. Paulo diz em Timóteo 1,6, por esta razão, torna a te lembrar que mantenha viva a chama do dom de Deus. Isso significa que o dom precisa ser alimentado.
O dom precisa ser trabalhado, o dom precisa ser aperfeiçoado. Quem lê, melhora. Quem treina, evolui. Quem trabalha, cresce. Quem persevera, amadurece. O talento abre portas, mas o aperfeiçoamento mantém essas portas abertas. A gente vai crescendo. Quantos empregos, quantas profissões que já desapareceram, que não tem mais hoje, mas que antigamente era. Meu pai tinha a maior, assim, falava com orgulho: eu sou motorista e a minha profissão é motorista. Irmão, eu nem sei se existe profissão de motorista hoje, porque todo mundo virou motorista, todo mundo dirige, todo mundo tem uma carteira. Mas naquela época dele, 1950, 60, então ser motorista era uma coisa assim, o cara que dirigia um caminhão, né? Já era pouco, o cara dirigia um caminhão, né? Eu sou motorista, ele tinha prazer de apresentar a carteira de motorista, tirada de 1960 e alguma coisa, né? Era um prazer para ele. Mas tem um monte de profissão que foram desaparecendo na estrada, perderam o sentido, e tem outras novas que estão aí que a gente nem sabe. Então, o aperfeiçoamento, esse crescimento, a gente precisa estar se alimentando cada dia mais. Então, o dom, ele precisa ser aperfeiçoado. Então, Paulo fala para Timóteo: Timóteo, aperfeiçoa o dom, aperfeiçoa a sua fé, aperfeiçoa, busque, leia, busque do Senhor. Às vezes a gente quer prosperar em todas as áreas, irmão, a gente não cresce porque a gente não busca. Busca o conhecimento, busca a sabedoria. Eu quero ser um homem de fé, mas não tira um minuto para orar. Como é que vai ser um homem de fé? Não lê a Bíblia, não lê livro de pessoas que têm muita fé. A pessoa vai crescer como? Vai avançar como? Vai ser sempre um menino na fé, porque nunca quer passar por um processo, nunca quer crescer no processo, nunca quer investir na sua vida, acordar de madrugada, orar ao Senhor, buscar, ler a palavra, comer livro, avançar. Como é que vai crescer? Vai ter sempre o trivial, sempre o feijão com arroz. Vai ser aquela vidinha, né, de gangorra, sobe, não vai crescer na fé porque não está aperfeiçoando o seu conhecimento. E agora, para encerrar, né, o dom, ele existe com uma finalidade: para servir. Irmão, todo dom que Deus colocou em nós, ele tem o objetivo de servir. Tudo que eu e você fazemos é para servir os outros. A gente passa lá tanto tempo estudando, fazendo um curso técnico, fazendo um curso profissionalizante, com a finalidade de quê? De servir alguém. Você precisa, não, eu estou fazendo porque eu quero ganhar dinheiro, mas vai ganhar dinheiro de que jeito? Se não for servindo os outros. Vou aprender a consertar ventilador, ar-condicionado. Vai lá, faz um curso, aprende, agora eu vou ganhar dinheiro. Qual é a finalidade? Servir as pessoas. Alguém vai estar com o ar-condicionado quebrado lá e vai te chamar para você arrumar ele. Então, o seu dom vai gerar recursos para você sobreviver, para você crescer. Então, a capacidade que você fez de treinar, de capacitar, de ter condição, ter o conhecimento, vai abrir uma porta para você consertar. E você vai consertar e você vai ganhar. Você vai crescer. Mas se você não vai te aperfeiçoar, rapaz, essa área é boa, hein? Né? Tanto ar-condicionado, todo mundo tem um. Aí você procura um técnico e não acha. Quantos aqui na igreja são técnicos de ar-condicionado? E na igreja tem 16 ar-condicionados precisando para se consertar. Os caras no mínimo é 200, 180, 300, cada ar-condicionado. Eu já fiz proposta para um monte de rapaz, homem aqui, vai fazer um curso de ar-condicionado, irmão. Vai aprender a mexer com ar-condicionado. Vai aprender a limpar ar-condicionado, consertar ar-condicionado. Faça isso. Você vai ganhar dinheiro. Não cresce. Faz conta, cada casa nessa extrema, quem não tem um ar-condicionado é porque tem dois. Todo ar-condicionado precisa de manutenção. Aí se procura uma peça, ninguém tem. Eu conserto, mas não tem peça. Conserta, irmão. Qual é essa peça que mais queima no ar-condicionado? Essa e essa e essa. Eu vou ter para vender. Eu não vou fazer só manutenção, eu vou consertar. Eu vou ter peça para substituir. Aí fala, não presta, porque a gente não se prepara, não se aperfeiçoa. Olha aí para você ver.
Acho que tem 2 ou 3 pessoas aqui na extrema. Você vai atrás de um, ó, isso aqui tá vazando, ó. Já tem e eu tô atrás. Busco, falo para alguém, não tenho tempo. Falo para tá aí, vazando o tempo todo. Precisa fazer manutenção num punhado, num encontro. Nunca tem ninguém para fazer. Então, irmão, Deus te dá condições. A gente não quer aprender. Daqui uns dias, um serviço mais procurado na terra vai ser de pedreiro, de carpinteiro. Você encontrar um pedreiro, um carpinteiro, vai ter que botar um tapete vermelho e passar. Ele vai vir de carro, de uma limusine, encostar assim. Quem chegou? O pedreiro. Aí o cara tem que tratar ele bem, que só tem ele. Ninguém. Aqui na igreja tem um pedreiro. O Ronaldo. Fica brabo, né? É doido, quer ficar rico só numa casa? Então vai fazer. Daqui um dia não tem ninguém, que é o menino que está aprendendo a ser pedreiro. Você é doido, pastor? Ser pedreiro. Daqui uns dias, meu, o cara vai para os Estados Unidos ser pedreiro. O cara vai para os Estados Unidos para lavar prato. Ninguém quer lavar prato em casa, mas quer ir para os Estados Unidos lavar prato. Juntar gelo no meio da rua. Passar pano em casa, limpar a casa. Mas aqui ninguém quer limpar a casa. Mas lá nos Estados Unidos o cara vai, trabalha 24 horas por dia, de casa em casa, limpando, fazendo faxina. Aí nós dizemos, não, eu não consigo, a vida está ruim não, irmão, é porque a gente não se prepara. Tem um monte de profissões que não tem profissionais para assumir, porque não tem gente preparada. Porque não se preparam. Querem ganhar dinheiro, mas não querem se preparar. Resultado. Aí querem ficar o tempo todo pendurado, aí não sou contra. Na teta do governo, quero fazer um concurso público. Eu fazendo concurso público, pastor, estou aposentado. Vai empreender, irmão. País que só fica pensando em viver nas custas do governo, não prospera, fica pendurado o tempo todo, dependendo de Bolsa Família, dependendo de um monte de coisa do governo. Não vai crescer nunca, vai ser sempre um país pobre, miserável. A gente tem que aprender a empreender. País que empreende, país que cresce, que ele não vai ficar dependendo do governo dar R$600 para ele. Porque ele vai crescer, ele vai ter seu trabalho, sua profissão, vai se capacitar. Aí ficam procurando quem faz um emprego, um concurso público, para ganhar uma mixaria, porque não quer empreender. O empreendedor, aquele que começa de manhã, esse mês vou ganhar R$50, mas no mês que vem eu vou ganhar 100, e no mês que vem eu vou ganhar 150, no outro mês não ganhei nada, mas eu vou crescer. Tinha lá na igreja que eu era pastor lá no Socialista, um pessoal que trabalhava de empregado, a família toda de padeiro. Onde eu chamei eles, falei, peraí, deixa eu ensinar vocês aqui. Por que vocês não montam uma padaria para vocês? Todos vocês trabalham em padaria. Você levanta 4 da manhã, trabalha o mês todo, no final do mês tem um saláriozinho. Comece uma padaria para vocês. Vocês são profissionais, sabem mexer. Resultado, eles começaram, alugaram lá um espaço. Quando eu saí de lá, já tinham 3 padarias em 3 bairros diferentes. Um filho numa, um filho em outro e em outra padaria. 3 padarias. Irmão, o empreendedorismo vai crescer. As pessoas falam, mas o imposto, não sei o quê, um monte de coisa. Porque ninguém quer empreender. Ninguém quer criar coisas novas. Ninguém quer buscar um projeto novo. Né? Tem um monte de coisa aqui extrema, irmão, que eu fico olhando assim, que a gente poderia usar. Quando você sai lá para fora, um pedaço de madeira custa um absurdo. Né? O Ronaldo começou a fazer os negócios. O Ronaldo faz tria aí, homem, se dá dinheiro. Uns pedaços de madeira velho, sabe aqueles madeira velho cheio de tronco e nó, né? Com um monte de raiz, todo. Meu irmão, o homem fez um negócio ali, um abajur. Eu falei, meu irmão, faz isso aí para vender. O mais barato é 1.500 conto. Eu já vi um cara rico, né? Por quê? Tem um monte de madeira velha pendurada aí, com esses monte de galho. As pessoas fazem um negócio assim, extraordinário, que pagam um absurdo para ter na sala da casa dele, lá por outros lugares. E às vezes está aqui na nossa frente, irmão. E a gente não sabe, despreza, toca fogo, porque não valoriza o dom que há em ti. Não valoriza o dom que Deus deu para você.
Cresça, irmão. Deus está abrindo porta para a sua vida. Ore ao Senhor. Deus, o que eu posso fazer com o meu dom? Eu vejo muita gente empreendendo. Eu fico feliz quando vejo pessoa empreendendo. Eu falo, faz um quintal na sua casa, já que você não fazer nada, faz lá um punhado de canteiro, né, e planta cebola. E sai no mercado todo dia vendendo 10 pacotinhos de cebola em cada mercado, 20, 30 em cada mercado. Fica aí, se vender é tanto, se não vender, bota fogo, dê pra galinha. Começa a fazer um troço desse, tá fazendo as contas. Eu sei fazer contas, só não sei ganhar dinheiro, mas que eu sei. Falei, irmão, se eu quiser viver de vender cebola, eu vou vender cebola. Cebola, todo dia, cebolinha de cabeça, aquela cebolinha fininha, os pacotinhos. Vai no mercado, quanto é um pacotinho daquela cebolinha? Fala pra mim aí, quem é bom aí? 7,50, 8. Irmão, eu entregava 2,50, pode levar. Vende o preço que você quiser. Chegar no mercado a 2,50, vende 7, vende 8, se vira. Eu só quero meus 2,50. Comprava uma bicicleta velha, botava uma caixa, todo dia, 5 horas da manhã, estou entregando, levantando e fazendo meus molhozinhos e entregando. Aí chega nos quintal das pessoas, 30, 15 por 30, só capim. Você tem que abrir de foice para chegar na casa do cara. Não tem um pé de mandioca plantado. Meu irmão, mora no sítio, compra mandioca na cidade. Ah, meu Deus do céu! Eu quero isso aqui porque é caro. Tem um sítio do tamanho do mundo, tá lá no mercado comprando. Essa mandioca tá cara, hein? 7 conto. É doido, hein? Vai roubar no inferno. Ó, passa uma grade, 100 pés de mandioca, dá para comer o ano todinho, sobe, dá para os vizinhos e vender para os outros. Não planta um pé de laranja, um pé de banana. Aí vai contar banana de fritar. Quanto que é o quilo de banana de fritar aí, Ailton? R$10 o mais barato. Aí pode plantar, ali eu tenho uns pés de banana, pode ir, irmão, eu tô falando do que eu faço, viu? Vai lá, meus pés de banana fritar, tá lá. Hoje mesmo tirei um cacho de banana lá, ali no meu quintal, meu pé de limão, meus pés de banana. O pé de limão, o cara chega lá, rouba. Tem uns cabos que vai de noite. E aí vai brigar, e a mulher esse dia foi brigar e falou, não, mas a dona me liberou. Eu falei, mas a dona sou eu, né? Aí eu tenho um espetinho ali, eu preciso de limão. Eu falei, vai plantar, né, tio? E a mulher falou, vai lá. Eu falei, vou nada, vai que o cara quer me bater. Aí eu saí correndo. Então, irmãos, há tanta coisa que Deus nos dá, só que a gente fica esperando o quê? Concurso público. Ai, pastor, tô doido para fazer Aí não estuda para fazer concurso público, quer passar. Aí chega lá, Deus mandou eu marcar nesse daqui. Aí fica bravo, eu fiquei em 40º não sei o que lugar. Também não estudou, irmão. Quer que ser do concurso público, mas não estuda. Acha que só faz a inscrição e paga, vai passar. Não, tem 2 vagas, pastor. Tem 150 por essas 2 vagas. Resultado, não vai passar, irmão. Então a gente tem que mudar essa mentalidade de sair desse campo, da gente ser escravo dessa situação. A gente precisa ser empreendedor. País rico é país que empreende, que cria tecnologia, que avança. Então você que é jovem, comece a pensar nisso. Comece a pensar em empreender alguma coisa. Deus me dá a direção. O que eu posso fazer nessa cidade? Essa cidade aqui falta tudo. Essa nossa região falta tudo. Quando você vai lá para fora, vai fazer uma viagem aí para fora, irmão. Vai participar de alguma coisa aí fora, para você ver o quanto nós estamos atrasados. E quantas coisas que tem lá fora que a gente pode ter aqui e que não tem. Porque as pessoas abandonam que é um lugar desgraçado, miserável, né? Tem um monte de coisa boa que nós podemos fazer aqui, que as pessoas gostam, vão lá para São Paulo, Rio de Janeiro, para ver o trem. Aí chega lá, tira foto, né? E nós podemos ter aqui. Só que ninguém quer empreender, ninguém quer crescer, ninguém quer avançar. Então a gente precisa, encerrando, então tudo que você faz é para servir. Deus nunca concede um dom apenas para benefício próprio. O dom existe para abençoar pessoas. Quem usa o seu dom para servir glorifica a Deus. O empresário gera empregos. O professor transforma a vida. O agricultor alimenta famílias.
O profissional da saúde cuida dos enfermos. O pastor alimenta espiritualmente a igreja. Cada dom tem um propósito no reino de Deus. Muitas vezes não conseguimos entender o que é servir. Muitas pessoas têm a visão que servir é algo que se deve ser feito de forma gratuita, voluntária. Mas isso não é verdade. Deus nos criou para servir e esta é a nossa essência. Quando paramos de servir, perdemos a essência pela qual fomos criados. O que fazemos quando algo não serve mais? O que você faz quando alguma coisa não serve mais? Lá na sua casa. Isso aqui não serve mais. O que você faz com isso? Tem uma vassoura velha quebrada lá, não serve mais. Você faz o quê? Guarda ela no armário? A gente joga no lixo, porque aquilo que não serve a gente joga fora, não é assim? O que não serve a gente joga fora. Não presta mais. Se esse microfone quebrar, não ter conserto, perdeu o sentido, o valor dele, é porque ele serve para eu falar e você ouvir. Mas se ele perder o sentido, a essência dele, ele vai ser jogado no lixo. Se nós perdemos a essência de servir, irmão, nós não vamos servir para quê? Para ser jogado fora. Deus te criou com o objetivo de servir. Você nasceu com o propósito para servir. E você precisa entender isso. Porque se você não servir, você vai ser jogado fora. Perdeu o valor. Por que tem muita gente fora do mercado de trabalho? Porque o tempo foi passando, as pessoas não se aperfeiçoaram, não cresceram. Ele não serve mais, às vezes tem vaga para determinadas coisas. Mas ele não se aperfeiçoou, então ele não serve para aquela vaga. Tem a vaga, mas ele não serve. Ninguém quer perder mais tempo de treinar, como era em 1900 alguma coisa. Pegava o menino lá, levava para lá, só dava a comida para ele e ensinava ele. Passava 1 ano, 2 anos ensinando. Hoje não tem mais isso. Hoje as pessoas querem pegar um profissional que entra no mercado já sabendo o que tem que fazer. Ele não quer pegar alguém que não sabe que tem que se ensinar. Tem que ensinar ele, começar do zero. Não, eles querem um profissional que já saiba. Por isso há um monte de cursos aí para as pessoas fazerem. Eu não vou fazer curso não, eu não quero esse negócio. Aí na hora que vai fazer um concurso, aí pede lá, você tem curso? Quem tem curso passa da frente aqui não tem, né? Eu podia ter feito aquele curso de 10 horas, de 15 horas que teve lá na igreja, de amassar pão, de fritar bolo, de fazer não sei o quê, né? De atender em balcão, de ser caixa, de ser não sei o quê. Então nós precisamos ter coragem de empreender. Fico feliz com os empreendedores. Irmão, aquele hotel que fizeram ali, uma pessoa chegou e falou, rapaz, agora eu vou passar em Extrema e vou ficar em Extrema. Porque eu trabalho em Rio Branco, então vou trabalhar até meio-dia em Porto Velho. Venho para Extrema, durmo, porque agora tem um hotel à minha altura. Eu vou ficar naquele hotel e no outro dia de manhã eu vou para Rio Branco e começo o meu trabalho, vai render o meu trabalho. Eu fiquei olhando e falei, rapaz, tem um monte de hotel aqui. Ele falou, mas aquele hotel ali é diferenciado. A pessoa teve a coragem de investir muito dinheiro para fazer um hotel bonito daquele jeito. Né? Construíram ali um mercado ali, na entrada da cidade agora. Estava abandonado. O antigo HD. Não deu uma diferença ali o pessoal ali? Deu ou não deu? Embelezou o ambiente tal. A pessoa gastou um bom dinheiro para fazer aquilo ali, o empreendimento. Para alguns, ele fala, você é um doido. Né? Vai investir um trem desse aí, fez negócio. Mas não embelezou a cidade, não deu uma diferença. Eu estou com 5 anos querendo fazer um muro na minha casa, mas não fiz ainda. Porque eu não quero fazer um muro só de tijolo. Eu quero fazer um muro que aquelas pessoas passam e falam, que muro bonito, vou copiar. Né? Aí eu quero embelezar a minha rua. Aí eu vou lá, boto uma cerca caindo, escorada de madeira, um troço doido lá. Que diabo é isso, homem? Que vai morar num trem desse? Então fica sem muro. Porque o dia que eu for fazer um muro, o bicho vai ser bonito. Só a mão de obra, eu falei pro rapaz, quanto é mão de obra? 20 mil. Eu falei, tá bom, nós vamos orando aí para abençoar. Entendeu? Então, irmão, valorize o que você tem. Valorize aquilo que Deus entregou para a sua vida. Embeleze a sua cidade, a sua rua. Né? A gente precisa valorizar o que nós temos. Então, que Deus nos dê graça. Que Deus nos dê entendimento. Que Deus nos dê sabedoria. Para a gente crescer. Eu quero declarar sobre a sua vida prosperidade, irmão. Quero declarar sobre a sua vida
que você vai ser financiador de muitas obras, que você vai ser um profissional extraordinário, uma pessoa que não vai depender de Bolsa Família. Eu sei que tem um monte de gente que depende dessa questão, mas vai chegar um dia que você vai falar: eu não quero mais essa imundície, não. Eu vou ser um empreendedor, eu não vou ficar pedindo esmola para governo, dependendo de governo, não. Eu vou ser empreendedor, eu vou crescer, eu vou avançar, eu vou prosperar, eu quero que meus filhos prosperem, eu quero ser um empresário, eu quero avançar no dom que Deus me deu, que Deus me entregou nas minhas mãos. Irmão, se eu for fazer comida, eu fico rico. Eu sou bom. E a minha mulher é melhor do que eu. Deus não me chamou para fazer comida, mas se for para me fazer comida, viver vendendo marmita, meu irmão, eu sou especialista em vender marmita, né? E fazer a comida. O cara come a minha comida uma vez, vai querer comer todo dia, né? Mas eu nunca cozinho, irmão. Só a minha mulher que cozinha. Já falei para ela: vamos montar um restaurante para nós, só de entrega, só por encomenda. Aí já faça as contas de custo, gasto, quanto vai gastar, nós fica rico em um ano. Não, mas Deus não me chamou para ser rico, para ser empreendedor. Deus me chamou para cuidar de você, para orientar você, para você ser bênção, para sustentar a minha vida, para me abençoar. Entendeu? Porque Deus me chamou para ser pastor. E a felicidade que eu tenho é ver você prosperando, você crescendo. Quando eu vejo você prosperando, crescendo, o Ailton apareceu ali com a caminhoneta zerada. Eu falei: olha aí que bênção. Chegou extrema, a cachorrinha puxando ele, né? Porque ele não tinha força para caminhar, né? E Deus está abençoando a vida dele, está fazendo ele crescer, está abençoando. Chegou lá em casa: pastor, o cara quer me vender o mercado. Eu falei: por que não já comprou? Mas o cara está te vendendo com 1 ano de prazo, para você começar a pagar. Meu irmão, compra, daqui 1 ano, se não der certo, se devolve para ele, mas tenha coragem. E eu acho que ele está se dando bem, né? Então, irmão, tenha coragem de ser o empreendedor, de abrir negócio, de usar o dom que Deus deu para você, a capacidade que Deus te deu. Para de ficar chorando pelos cantos, reclamando que Deus não quer te abençoar, que Deus não tem. Meu irmão, levante a cabeça, ore a Deus. Está ali o José aqui, ó, um empreendedor da área da internet. Não sei nem o que ele fazia na vida em 1914, né? De repente o homem virou empresário da área da internet. Comprou os concorrentes todinho e falou assim: agora é comigo, né? Brincadeira, né? Mas o que acontece? O caba novo resolveu empreender. Tá dando certo? Tá caminhando. Então Deus está abençoando. É assim, irmão, e tantos outros. Por que o José é diferente de você? O Ailton é diferente de você? Cada um exerce o dom que Deus lhe deu, a sua capacidade, as suas condições. Exerça o dom que Deus deu para você. E você vai abençoar pessoas. E você vai servir com o dom que Deus te deu. Então, se Deus te deu uma capacidade, te deu um dom, aperfeiçoe ele, cresça nele, avance. Se tiver que ir embora de Extrema para prosperar, vá. Se tiver que ir para outro lugar, vá, irmão. Mas cresça para que Deus abençoe a sua vida. Amém? Depois todo mundo me paga uma Coca-Cola. Fique de pé, nós vamos orar. E uma aula dessa aqui, irmão, isso aqui não foi uma pregação, foi uma aula, um direcionamento para você crescer na sua vida, para você prosperar. Igreja também é isso.